When we fight, we win. And we will make America great again. Olá, sejam bem-vindos ao Burro e Elefante, o novo podcast do Expresso e da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento sobre política norte-americana. Comigo tenho o Pedro Magalhães, para este segundo episódio, investigador do ICS focado em eleições e democracia, e eu sou o João Maria Joné, sem estes pergaminhos, mas com uma obsessão por este tema. No nosso segundo episódio, acompanhados de possíveis barulhos de construção, temos um convidado muito especial que o Pedro nos vai apresentar. Olá, eu vou apresentar o João Cancela. O João Cancela é professor de Ciência Política na nova FCSH, onde se doutorou em 2020 com uma dissertação sobre as raízes do envolvimento na política em Portugal e na Europa. Tem investigado e publicado sobre comportamento político, de um ponto de vista comparativo, incluindo temas como a abstenção, atitudes populistas, a esquerda radical e participação política. Ele coordena com o José Santana Pereira do ISCTE um projeto que se chama Mecanismos e Impactos da Abstenção Eleitoral em Portugal. É um projeto da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Entre 2017 e 2019 foi também docente da Universidade do Minho e na primeira metade deste ano foi professor convidado na Universidade de Georgetown, em Washington, ao abrigo de um programa da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento. Eu que há uns anos diria que o João Cancela era um cientista político promissor, eu agora já não posso dizer isso porque as promessas já foram todas cumpridas e o que vem a seguir é lucro. Obrigado, João, obrigado por teres vindo. Obrigado, Pedro, e obrigado, João, pelo convite. Eu queria só esclarecer os ouvintes que neste episódio vou começar por citar uma influente figura do pensamento em língua portuguesa, Luís Filipe Scolari. O burro sou eu. Ficam já todos avisados. Obviamente que se vai a conferências nos Estados Unidos, 3 dias, depois volta-se, mas tu passaste lá um bom bocado a dar aulas. O que é que te surpreendeu mais nessa experiência? Então, foi uma experiência muito boa, profissionalmente e a nível pessoal também. Eu gostava de agradecer à FLAD poder ter propiciado isso a mim e outros colegas que têm feito uso disso. Gostava de aproveitar a oportunidade. Houve uma coisa que me surpreendeu pela positiva, que foi a capacidade para a discussão que toda a gente parece ter desde a mais tenra idade até alunos universitários e pessoas na rua, pessoas comuns. E a capacidade de discutir assuntos e a vontade de discutir. Há uma espécie de discussão, permanência da discussão que eu achei refrescante e que talvez possa tornar-se um pouco cansativa para quem lá passar mais tempo, mas no período em que lá estive eu destacaria isso como uma agradável surpresa e percebi que é algo que é cultivado desde as idades mais jovens e que depois se reflete na universidade e na maneira como os alunos se comportam. Às vezes alguém pergunta uma coisa numa sala de aula, quando estamos a conhecer uma turma, há uma espécie de silêncio sepulcral, ninguém quer dizer nada cá em Portugal e em outros países, e nos Estados Unidos todos querem logo dizer alguma coisa e querem partilhar a sua opinião, e muitas vezes é mais bem fundamentada, noutras nem tanto, mas há esta vontade de discutir, e isso está muito distribuído pela sociedade. Achei isso muito refrescante. Uhum. Também capital da política, não é? Portanto, se não fosse aí... Sim, há isso. É preciso. Washington está ali numa situação geográfica que é interessante para quem está a visitar e quem tem tempo de conhecer algumas coisas à volta, porque no fundo é ali um ponto que separa o sul do norte de alguma maneira, e conduzindo umas poucas, não muitas horas, rapidamente está em partes do país que parecem muito diferentes, na Virgínia, no Maryland, partes rurais. E essa diversidade também, é claro que nós temos ideia dela, mas considero que foi um privilégio poder conhecê-la e experimentá-la em proximidade, sim. Mas tentei não ficar apenas nos congressos da universidade e dos think tanks ali de Washington, e tentar circular um pouco mais, e isso foi tudo muito proveitoso para mim também. Vale a pena lembrar essa situação particular, até política de Washington, depois para o nosso tema principal. Mas Pedro, vamos dar aqui uma voltinha pela atualidade antes de irmos ao nosso tema principal, e nós decidimos partir aqui um bocadinho o que é que cada um diz sobre a atualidade, e tu vais partir para uma análise de dados relevantes da última semana. Portanto, força. Sim, na última semana eu destacava três números. O primeiro número é 0,5. São 0,5 pontos percentuais que Kamala Harris terá subido
nas sondagens a nível nacional. Isto é muito ou é pouco? Bem, por um lado é muito, no sentido em que a eleição é muito renhida e, portanto, 0,5 é muito importante. É também um número relativamente fiável, porque resulta de um grande número de sondagens que depois vários projetos e sites agregam de várias maneiras, mas este 0,5 é uma espécie de média desses agregadores. Média das médias. A média das médias. Por outro lado, é pouco neste sentido. É pouco porque, por um lado, estes 0,5 não se refletiram da mesma forma nos estados que são decisivos, não é? Ela terá subido 1 ponto na Pensilvânia e no Michigan, que obviamente é muito importante, foram estados-chave, quer na vitória de Trump em 2016, quer na vitória de Biden em 2020. Sobe também no Texas e na Flórida, mas isso, enfim, não é tão decisivo, porque a desvantagem de Kamala Harris continua importante, mas, por exemplo, na Geórgia perde meio ponto. Portanto, há esta distinção importante a fazer entre o que se passa em estimativas do voto popular e o que se passa dentro de cada Estado. E seja como for, este 0,5, isto é outra razão pela qual este 0,5 é pouco, no certo sentido, ele não muda a mensagem geral que podemos tirar das sondagens, que é está tudo indeterminado. Talvez não tanto a vitória no voto popular, mas sobre essa vitória no voto popular, desde que ela é candidata, deixou de haver... há poucas dúvidas neste momento, mas na transformação disto no colégio eleitoral continua tudo totalmente indeterminado. O segundo número é 70%. 70%, o que é que isso significa? Há um site muito interessante que podem acompanhar, que se chama Ad Impact, e que vai medindo onde é que os candidatos estão a gastar dinheiro, seja em publicidade, seja na televisão, seja na rádio. 70% é aquilo que a candidatura de Trump está a gastar em comparação com o que Kamala Harris está a gastar. Portanto, está a gastar para cada $7, para cada $10 que os democratas estão a gastar para a candidatura de Kamala Harris, Trump está a gastar 7. Isto reflete um fenómeno mais geral, que é os democratas têm mais dinheiro que os republicanos, claramente. 33% mais, até faz algum sentido essa. Está perfeitamente proporcional, mas do outro lado convém não esquecer que obviamente Trump, quando ganhou em 2016, ganhou com muito menos dinheiro, praticamente pouco mais de metade do que Hillary ganhou. Portanto, também aqui... Sendo que muito menos, estamos a falar de centenas de milhões. Centenas. Dólares, só para as pessoas não acharem que isto são trocos. Não, centenas de milhões. Neste momento, Kamala tem em contribuições de campanha, se forem a um site chamado Open Secrets, podem acompanhar, tem 770 milhões recebidos contra 570 de Trump. Portanto, estamos a falar de muito dinheiro, com quantidades realmente incomparáveis com qualquer outra campanha política. O último número é 55.237 e são os 55.237 votos já realizados nessa eleição que estão oficialmente registados. São ou de boletins de voto que tinham sido pedidos pelo correio e que foram recebidos, ou então votos antecipados que foram realizados em pessoa. Obviamente que já muito mais gente votou do que estes 55 mil, mas estes são os números registados oficiais. E a maior parte destes números vem da Virgínia, do voto antecipado da Virgínia. Dos subúrbios da cidade onde a João esteve. Exatamente. Onde as pessoas estavam a fazer fila no primeiro dia de voto antecipado. Aí se vê que são pessoas focadas no fenómeno político logo... Eu li uma reportagem num dos locais de voto e perguntavam a alguém: porquê é que vai votar já com tanto tempo? Eu nunca sei quando é que vou ser atropelado por um autocarro e queria despachar este assunto da minha vida. Isso é um elemento muito importante, é que um morto pode votar nos Estados Unidos, não é? Com a quantidade de tempo que há. Sim, a vontade do morto pode ser contabilizada. A vontade de alguém que morreu entretanto. Sim. Mas, assim, para não deixar aberto às teorias da conspiração de Donald Trump, mortos já decidiram eleições presidenciais dos Estados Unidos. Pelo menos diz-se que a de 1960 foi decidida com a ajuda de muitos mortos. Em Chicago. Em Chicago. Mas são números interessantes porque nos levam a uma discussão. Nós havemos ter um episódio especificamente sobre o colégio eleitoral, mas levam-nos a uma discussão gira sobre esta coisa de estar a liderar por 4 pontos nacionalmente ser uma coisa completamente diferente para Donald Trump e para Kamala Harris. Se fosse Donald Trump a liderar por 1 ponto nacionalmente, era super favorito. Se fosse ganhar o voto popular, era porque ia ganhar com uma margem enorme. Kamala Harris, entre os 3 e os 4 pontos, estará entre ganhar ou não ganhar. E essa dissonância entre as duas coisas, eu acho que é mais ou menos seguro afirmar que Kamala Harris é uma ligeira favorita neste momento.
e que as pessoas que estão um bocadinho relutantes a dizer isso porque não conseguiram calibrar o favoritismo que deram a Hillary Clinton, por exemplo, ou a Joe Biden, mas sendo uma ligeira favorita, obviamente está tudo em aberto porque o campo dos estados decisivos está inclinado para o Partido Republicano. E há também aqui uma coisa de gato escaldado, não é? O gato escaldado são as sondagens. A própria campanha de Kamala Harris, nós, como não estamos a fazer campanha para americanos, não precisamos de fingir que acreditamos nisso, mas a campanha de Kamala Harris vende-se como sendo o underdog e tendo que superar as expectativas contra o favoritismo de Donald Trump. Isso não é real nos números, mas é uma coisa que lhes interessa precisamente por essa lógica de gato escaldado. João, queres comentar estes números? Posso dizer alguma coisa. Em relação à distância das sondagens e esta discrepância entre o que se observa em alguns estados battleground, como é que se chama, nos estados disputados, e o nacional, é verdade que temos esta aparente, não lhe quero chamar incongruência, mas esta dissonância. Eu penso que há alguma dificuldade e penso que é geral. Eu acho que há um pouco menos de fé ou crença ou disposição para tomar como bons os resultados, os números que vêm das sondagens por comparação com anos anteriores. O Pedro está mais habilitado que eu a falar sobre isso, mas penso que entre o que aconteceu em 2020 e o que aconteceu em 2022, onde houve uma espécie de desvios em sentidos opostos, a dúvida para 2024 parece ser: será que as empresas, enfim, quem faz os estudos de opinião, conseguiu recalibrar isto de maneira a equilibrar esses dois erros ou não? Ou será que acentuou o erro num sentido E ou nos no outro? Estados Unidos nós temos esta coisa gira, para além dos post-mortems que eles fazem das sondagens, também nós podemos ver em direto no Twitter as opiniões que as pessoas que fazem sondagens têm sobre o que é que acham mais relevante e menos sondar, portanto podemos ver. Mas aqui a dificuldade, aliás, não é muito, numa escala completamente diferente, mas não é muito diferente do que se passa cá, que há uma eleição em que aquilo que as sondagens diziam acaba por não acontecer, portanto os resultados acabam por ser diferentes do que as sondagens anunciavam. Depois analisa-se o que se pode analisar, e nos Estados Unidos analisa-se muito, descobre-se um fator e depois na eleição seguinte acontece outra coisa e aquele fator que tinha sido fundamental, nesta não teve importância nenhuma. Portanto, andamos sempre a correr atrás do prejuízo. Sim, de alguma maneira eu acho que no que toca à meta-discussão sobre a eleição e o acompanhamento que se faz da eleição, eu acho que, enfim, isto está totalmente no domínio das percepções. Eu não estive ainda pensei em procurar números no Google Trends para ver se as pessoas estão à procura de mais de sondagens ou não, mas e é algo que não tem só a ver com as sondagens, tem a ver com a própria leitura sobre os indicadores da economia, até que ponto é que os indicadores da economia podem ser considerados objetivos ou são filtrados pela identificação partidária ou pelas preferências que as pessoas já trazem à partida. Mas penso que no geral esta é uma eleição que está a ser mais sob o signo das vibes, não é? Esta palavra que agora começou por ser a vibe session, e agora são todas as vibes sobre o que se está a passar, mais do que os próprios números. Eu acho que mesmo o destaque que em eleições passadas era dado ao Nate Silver, enfim, que entretanto também talvez está com mais vibes. Não seja por acaso que a própria companhia onde ele trabalhava acabou por tomar a opção estratégica de o deixar ir, mantendo o nome, enfim, são 538. Contratando o grande rival de modelos dele. As grandes guerras dos nerds, que é importante para os nossos ouvintes saberem que existem. mas de alguma forma parece que há mais incerteza. O que eu queria dizer com tudo isto era que eu penso que a indeterminação objetivamente pode ser semelhante a de anos anteriores, mas acho que há uma percepção partilhada de que essa indeterminação é ainda maior, penso eu. Mas de que os números, sim, eu estou de acordo com isso, de que os números e todas estas modelos de forecasting e tudo isso que de alguma maneira nos davam indicações, esta sucessão de eleições criou nas pessoas um ceticismo maior em relação a esses mesmos números, por muito bem que eles sejam produzidos, estimados, explicados. Esse ceticismo existe, eu estou de acordo com isso. E, bom, portanto, isso por um lado. Em relação aos votos que já começaram a ser depositados, enfim, nós teremos a oportunidade para falar sobre isso mais à frente, penso eu, mas na prática é isso, a eleição já está em curso. Nós pensamos na eleição como sendo a eleição de 5 de novembro, mas esta é uma eleição que dura um mês e meio na prática, enfim, tirando todo o período preparatório e a campanha, mas a eleição em si já começou com o que isso implica de o modo como as campanhas têm que se ajustar a isso,
e com esta assimetria de pessoas em alguns estados terem acesso aos boletins de voto mais cedo e poderem desde já começar a manifestar a sua vontade. Também, à partida, aquilo que a generalidade da literatura mostra é que são geralmente as pessoas que estão mais certas do seu sentido de voto e que já iriam votar de qualquer forma, quer dizer, que mais pressa têm em recorrer a este tipo de expediente, este tipo de mecanismos que permite expressar o voto mais cedo. Mas... E há cada vez mais pessoas decididas, não é? Há poucos dias saiu uma sondagem que dizia que só há 4% de indecisos nesta eleição, que é o número mais baixo de sempre identificado. Portanto, é normal, se as pessoas já estão todas decididas, que vão votando antes, não é? O ponto aqui também, outro ponto que me parece interessante, e tentando casar as duas coisas, é entre o grau de indecisos, a possibilidade de já votar e as sondagens, é que, apesar de tudo, pode ser, quer dizer, acho que são seguramente boas notícias para o lado dos democratas, estes 4 pontos de vantagem na Pensilvânia. São 4 pontos, não é? Na Pensilvânia de vantagem, penso eu. Depende das sondagens. Sim, depende, sim. Mas sim, em média, 4 pontos. Nesta última semana, incluindo a do New York Times de Siena, não é? Por acaso, nós estamos a fazer isto nesta altura porque saíram agora as do Sunbelt há 30 minutos. Lá está, nestas dissonâncias. A da Pensilvânia a semana passada dava Kamala Harris 4 pontos à frente, que empatada nacionalmente, que são números impossíveis de casar de forma lógica, e agora estas do Sunbelt dão a Carolina do Norte como o estado mais favorável dos 3, Arizona, Geórgia e Carolina do Norte, que foi o contrário do que aconteceu em 2020. Portanto, há aqui esta questão de que ou as sondagens não estão a captar bem, ou os estados estão completamente diferentes do que estiveram nos últimos 8, 12 anos, porque têm dito sempre que o Wisconsin está mais à esquerda do que a Pensilvânia e o Michigan. Isso nunca aconteceu, e esse tipo de... nunca aconteceu neste ciclo político de Donald Trump, e portanto temos muitas dúvidas em relação a que é que... Mas também estes são eleitores, os eleitores que já têm estado que são escutados por nestas sondagens sobre estes estados mais disputados, de alguma forma são eleitores já muito saturados de informação, não é? Em que os mercados em que os mercados televisivos que os enquadram, onde estão inseridos, estão a debitar constantemente. Por isso pode ser um bom indicador, no sentido em que quanto mais intensa se torna a campanha, ela vai se intensificar agora nos próximos meses, enfim, assumindo que há aqui alguma capacidade de extrapolar para outros eleitores que vão entrar talvez no modo de eleição mais a sério ao longo das próximas semanas, que seja este o sentido, aprofundar a vantagem por parte dos democratas. Enfim, mas é uma especulação, naturalmente. E para fechar nestas notícias de atualidade da semana, eu trago uma história mais divertida, que também não vai ser muito longa. O candidato republicano a governador da Carolina do Norte, um destes estados decisivos de que falávamos, Mark Robinson, um produto típico do trumpismo, tornou-se viral em 2018 num vídeo a atacar os jovens que protestavam contra homicídios em massa em escolas com o uso de armas de guerra. Tornou-se viral. Em 2020 foi o candidato republicano a vice-governador da Carolina do Norte, que é uma eleição separada da eleição de governador na Carolina do Norte. Foi apoiado por Donald Trump, foi eleito e agora é o candidato a governador da Carolina do Norte. Já era conhecido por declarações bombásticas de vários tipos, desde essa declaração inicial em que gozou com as vítimas do tiroteio de Parkland, mas já durante esta campanha já tinha surgido uma história de que ele tinha pago um aborto, ele que é muito radicalmente pró-vida. Já tinham surgido várias histórias, já eram mais antigas, em que se falava de alegações dele que o Holocausto não teria acontecido, pelo menos como era contado. E esta semana saiu, em cima da data em que ele poderia ter desistido, portanto antes da meia-noite de sexta-feira, primeiro um rumor a dizer vai sair uma história que vai dar cabo desta candidatura, e nós achamos que raio de história será esta depois destas todas. O que é que teria de ser? Que finalmente acaba esta candidatura. E de facto é uma história tão extraordinária que a CNN que a reporta não conta mais 2/3 da história porque não pode, porque é gráfica e eu também não a vou contar aqui, mas basicamente num fórum de um site pornográfico chamado Nude Africa, daí eu estar a falar há bocado dos fóruns com o João. Nesse fórum descobriu-se que havia uma conta de Mark Robinson que disse uma série de coisas
muito agressivas e violentas, escabrosas sobre imensas coisas e pessoas. A frase que fica é eu sou um nazi negro. Mas também outra de eu gostaria de ter escravos, é uma pena terem acabado com a escravatura. Umas frases que podem ter um impacto na eleição de governador. Eu diria que é difícil, ou seja, a eleição de governador mobilizar para a eleição presidencial, mas pelo menos a associação de Donald Trump a esta figura neste estado pode ter impacto. E quando as pessoas falavam todas da Pensilvânia como o estado decisivo, se por acaso Trump ganhar a Pensilvânia mas perder a Carolina do Norte, perde na mesma. Portanto, tem basicamente os mesmos votos do colégio eleitoral. A Carolina do Norte tem 16 e a Pensilvânia 19. Portanto, é assim um grande momento da campanha que pode ter nascido no Nude Africa. E a juntar a isto só uma pequena nota para outra questão relevante do colégio eleitoral esta semana, que é que o Nebraska, tal como o Maine, divide os seus votos do colégio eleitoral. O vencedor do estado ganha 2 votos e depois os restantes são distribuídos pelos Congressional Districts, e o Maine tem um Congressional District republicano e um democrata. Portanto, Donald Trump ganha normalmente 1 ponto e os democratas 3, e o Nebraska tem um Congressional District democrata e 2 republicanos. Portanto, Omaha. Omaha, que é uma cidade, pronto, mais ao centro-esquerda. É uma cidade. É uma cidade. Nos Estados Unidos é muito difícil encontrar cidades americanas que não votem no Partido Democrata. E neste momento vários apoiantes de Donald Trump estão a tentar, e o governador do Nebraska está a tentar mudar a lei eleitoral do Nebraska para acabar com esse sistema. É particularmente relevante porque esse ponto no Omaha pode fazer a diferença entre um empate no colégio eleitoral para depois ser decidido na House ou a vitória direta de Kamala Harris. No caso de Kamala Harris ganhar a chamada Blue Wall, os estados do Norte, mas não ganhar nenhum estado a Sul, esse voto do Omaha pode ser decisivo. E não sabemos se o Maine pode contra-atacar e também acabar com o seu sistema, mas são as 2 notícias da semana para mim em termos de atualidade de campanha. Posso fazer uma nota nerd sobre o Mac Robinson? Força. No estudo das eleições americanas há muito aquilo que se chama o coattail effect, não é? Que é a casaca do presidente, não há falta de melhor nome, arrastar... Vamos fazer as melhores traduções neste podcast. Nós vamos perder nos anglicismos. No outro dia disse que íamos bater um recorde, mas depois lembrei-me da audição parlamentar do Zena Albava. Acho que não temos hipótese. Mas fala-se muito desse efeito coattails, e também há alguma discussão sobre o que se chama reverse coattails, ou seja, se o desempenho e a mobilização em torno de candidatos a governador, para a Câmara de Representantes, pode afetar o resultado das presidenciais. O que eu saiba, é muito difícil mostrar esse efeito, portanto não há demonstração, até porque é muito difícil fazê-lo, porque estamos a lidar com 2 influências ao mesmo tempo em direções diferentes. Mas este caso pode ser um novo teste dessa hipótese, desse reverse coattails. Eu sou um crente nessa teoria, porque acho que quando há candidatos bons em estados normalmente seguros, candidatos que ganham por acaso intercalares, normalmente puxam o eleitorado para uma eleição presidencial que não puxariam noutra. Eu na literatura sou fã de quem defende. João, tens alguma nota para... Sim, um aspecto que é interessante aqui, que é um aspecto talvez um pouco sensível, mas eu acho que é importante referir que de alguma maneira Robinson era uma espécie de figura também notável pela circunstância de ser negro, ser um afro-americano, e de alguma maneira procurava ou enquadrava-se uma tentativa dos republicanos, enfim, os republicanos de Trump, de mostrarem que é perfeitamente compatível ter uma identidade racial ou étnica não maioritária, não branca, e apoiar Trump como um sinal de que qualquer pessoa, quer dizer, E por isso ele foi orador na Convenção Republicana. Mas na prática, quer dizer, se nós pensarmos na prática, uma forma de interpretar isto é que há tão poucas pessoas, quer dizer, há uma falta de qualidade tão grande nas possibilidades ao dispor das elites intermédias, das elites estaduais do partido, para poderem selecionar e ir à procura de figuras como estas que consigam ter um mínimo de respeitabilidade e assumir-se como republicanos, trumpistas especificamente, e que tenham esta identidades minoritárias, que acabam por aparecer figuras destas que de alguma maneira estão, quer dizer, é preciso ir primárias. Não, podemos, quer dizer, não sei se vocês vão ter um programa sobre primárias. Eu sei que já falaram no último programa um bocadinho com a Mafalda Pratas sobre isso, e foi muito interessante ouvir. Mas há este lado, de facto,
o recrutamento, se além de ser necessário que é quase estatístico, né? Se além de precisar de que alguém se identifique com Trump, ainda tenha que vir destes backgrounds, enfim, onde tendencialmente a grande maioria dos potenciais candidatos, ou das pessoas com aspirações a ser candidatos, se posicionam do lado dos democratas, que isto acaba por ser um resultado mais ou menos, não diria inevitável, mas não nos deve causar assim tanto espanto. Pedro, queres partir para a apresentação do nosso tema principal? Sim, nós hoje queríamos falar um pouco de duas coisas que para quem vive em Portugal, pelo menos quem vive em Portugal, pelo menos há alguns anos ou há poucos anos. Não, desculpem. Força. Vou recomeçar. Nós hoje queríamos falar de dois temas que são particularmente importantes no caso americano e que, aliás, ajudam a mostrar muitas singularidades do caso americano deste ponto de vista, que é como é que se vota e quem vota nos Estados Unidos. É uma das razões para o João estar aqui, porque o João realmente tem trabalhado muito o tema da participação eleitoral. Se calhar começávamos esta pergunta com um contraste entre dois números. Em 2020, nas presidenciais, mais de 90% dos eleitores recenseados, ou registados, para dizer assim, votaram. Mas quando olhamos para a população com 18 ou mais anos, pouco mais de 60% da população residente com 18 ou mais anos votou. É uma discrepância enorme e queria-te pedir que nos ajudasses a perceber esta discrepância. Eu vou tentar. Então, há dois fatores principais. O primeiro é que não existe um recenseamento automático em todos os estados, o que significa que eu vou ter aquela frase, eu ainda sou do tempo em que uma pessoa fazia 18 anos ou pouco depois disso e ativamente tinha que se ir recensear. Em Portugal? Em Portugal. O João Joné já não é desse tempo, é do tempo em que fez 18 anos e ficou automaticamente recenseado. Nos Estados Unidos há vários estados onde o recenseamento já é praticamente automático, ou, enfim, há uma espécie de interoperabilidade ou comunicação entre diferentes agências, nomeadamente o equivalente às direções gerais de viação, vamos pôr a coisa assim, que muitas vezes emitem a coisa mais parecida com um documento de identificação que as pessoas têm, e as pessoas ao registarem-se ou ao fazerem o seu documento de identificação ou a sua carta de condução, ficam automaticamente recenseados. Isto acontece em alguns estados, mas não em todos. O que significa que em muitos estados, e sobretudo nos estados, tipicamente nos estados onde os republicanos têm o poder, o recenseamento implica um ato voluntário da própria pessoa para se recensear. Este é o primeiro fator. Na verdade, o segundo, quer dizer, é uma consequência direta deste, ou até precede este, é o facto de não haver um recenseamento central e nacional. O que implica que, dado que é cada Estado que opera os seus registros eleitorais, o seu fecheiro, a sua base de dados de recenseamento, muitas vezes ainda com as autoridades locais, os counties a terem um papel importante, não há um ficheiro central. Portanto, uma pessoa que queira, de facto, acompanhar quantas pessoas estão recenseadas e quantas pessoas têm votado nos Estados Unidos, tem que fazer uma espécie de compilação de diferentes fontes que seguem diferentes protocolos que às vezes variam não apenas entre Estados, mas mesmo dentro dos Estados. Há Estados que têm políticas mais, vamos dizer, uniformes, e Estados onde os condados têm bastante autoridade ainda e poderes próprios. Agora, nós podemos pensar na taxa de participação como uma fração, não é? Em que temos um numerador e um denominador. Vamos achar que o numerador é relativamente fácil de obter, são o número de votos que são depositados. O denominador é mais complicado porque quando nós pensamos que pessoas é que podiam votar, afinal, nós temos várias formas de conceber este número ou de chegar a ele. Podem ser, de facto, as pessoas que estavam recenseadas para votar, podem ser as pessoas residentes com idade superior a 18 anos, que é, portanto, os adultos. Mas isso vai incluir não cidadãos também? Vai incluir não cidadãos. Portanto, é necessário fazer uma estimativa que descarte esses estrangeiros. Até aqui eu penso que todos estes passos são relativamente simples de acompanhar. O que se passa é que, além desta exclusão dos que são estrangeiros, dos que não são cidadãos norte-americanos,
há uma parcela importante, e especialmente importante nos Estados Unidos, e que em muitos estados está privada de direitos políticos, que são os condenados por crimes, seja porque estão a cumprir pena, seja porque a pena inclui a remoção dos seus direitos políticos. Portanto, na prática, penso que isto é senso comum, mas vale a pena sublinhar que os Estados Unidos têm uma taxa de encarceramento muito elevada e que é assimetricamente elevada. Também tem que ser dito que afeta em especial homens negros e em menor escala também latinos, portanto pessoas de ascendência hispânica ou latino-americana, e essa assimetria faz com que haja uma proporção em alguns estados muito grande de homens negros que, quer dizer, cumpriram uma pena, foram condenados e cumpriram a sua pena, e depois, tendo saído, não podem votar. E isso ajuda, quer dizer, consoante as contas sejam feitas, nós podemos chegar a, penso que em 2020 terão sido cerca de 2/3 a votar, quer dizer, uma vez descontados os que não são nacionais, uma vez descontados os que estavam impedidos de votar na prática por serem condenados. O número mais fiável, de acordo com os estudos do McDonald da Universidade de Flórida, são cerca de 2/3 que terão votado. Mas isto implica fazer várias contas e não é direto. E há vários pressupostos que é preciso ter. Portanto, há aqui uma margem de erro dentro de quando. É interessante, quando nós perguntamos quantas pessoas ou que percentagem da população votou nos Estados Unidos, é preciso fazer aqui várias contas e dizer, bom, de acordo com este critério terão votado tantas pessoas, tantos por cento dos norte-americanos. Portanto, só para voltar atrás, nesta diferença entre os 60 e tal por cento que são pessoas com 18 ou mais anos que vivem nos Estados Unidos e os 92%, há uma primeira parcela, não são cidadãos e, portanto, não podem votar. Sendo verdade que até, isto é mais agora para o Joné entrar, que até cerca de 1830 em vários estados não havia limitações a que os estrangeiros votassem, é muito curioso. Havia muitos outros tipos de limitações, mas mais os ou menos na estrangeiros altura em que podiam houve um presidente que não falava inglês como primeira língua, não é? Exatamente. Mas essa é uma primeira parcela e, portanto, vamos de alguma maneira descontá-los. Depois há quem está encarcerado. Para contar para os distritos do Congresso, conta essa população. Contam os censos, sim, mas claro. Não, quer dizer, contam como eleitores. Nós dizemos claro, mas as nossas regras são diferentes. Nós pensando que isto é um bocadinho uma tangente, mas quando nós pensamos em Portugal no modo de alocar recursos com base na população, os números que são contabilizados é o número de eleitores, claro, mas com base nos eleitores e não nas estimativas do... Era só esta nota, isto é estranho. Sim, é diferente, mas enfim, depois há todas as questões da contagem da população, de quanto é que valiam... Que fração de um ser humano valia um escravo? São coisas absolutamente hoje nos parecem execráveis e inconcebíveis, mas 3/5. Essa questão da contagem da população, mas depois associada a quem pode votar é importante nos Portanto, só para voltar atrás, não cidadãos, depois temos, dependendo um bocadinho dos estados, porque as regras são diferentes, mas temos encarcerados e, em alguns casos, condenados. Mas isto não explica tudo. Depois há, para completar esta diferença, há a quantidade de pessoas que não está em nenhuma destas condições, é cidadão, não está encarcerado, não é condenado, mas não está recenseado. Não está recenseado. E pode não estar recenseada porque nunca esteve recenseada, nunca manifestou interesse, nunca se registrou. Há também, dependendo dos estados, purgas ocasionais de eleitores. Cada vez mais. Ao fim de... varia o número, mas vamos supor, ao fim de 3 eleições em que a pessoa não aparece lá, é feita uma limpeza, a pessoa sai do caderno eleitoral, e isso, quer dizer, claro que é um obstáculo, quer dizer, basta pensar o que é que seria em Portugal se isso acontecesse, que acho que seria uma afronta, seria entendido como uma afronta aos direitos mais elementares. Há alguns estados em que as pessoas podem no próprio dia... Isso era o que eu ia dizer, sim. Exato. Há alguns estados que oferecem a possibilidade de recenseamento no próprio dia, portanto a pessoa chega, não está recenseada e há aqui em sentido figurado, um balcão onde a pessoa se pode recensear. O que se passa é que geralmente estas coisas estão todas muito interligadas. Os estados onde o recenseamento é quase semi-automático ou mesmo automático são os estados que oferecem mais facilidade à pessoa recensear-se no próprio dia, à pessoa votar antecipadamente, à pessoa
sei lá, pedir um boletim de voto ou receber mesmo em casa, sem ter que pedir nada, um boletim de voto. E depois, Estados maioritariamente democráticos. São Estados maioritariamente democráticos. E depois os Estados onde o reverso acontece, onde a pessoa tem que fazer um gesto ativo, para um ato, tem que ter um ato de vontade própria para votar, onde é expurgada se não aparecer, onde só pode votar no próprio dia, a menos que tenha um motivo muito forte. São os Estados tipicamente mais conservadores, onde o domínio republicano está mais enraizado. Sei lá, o Alabama, o Mississippi, são estados onde este caminho de abertura e de facilitação do direito ao voto tem sido mais lento. E claro que nos Estados Unidos o que se passa é que há um espectro muito grande de possibilidades. Nós encontramos formas de facilitação do voto que estão a milhas de distância do que encontramos na Europa, onde há realmente um grande nível de inovação democrática, no certo sentido, pensando, se tivermos como critério de inovação democrática, facilitar ao máximo que as pessoas possam expressar a sua vontade. Podem votar com grande antecipação, recebem os boletins mesmo sem ter pedido. Sim, em casa. Onde há um opt-out para as pessoas portanto, são automaticamente recenseadas, onde os votos são contabilizados se chegarem no próprio dia da eleição, é o que acontece na Califórnia. Quer dizer, votos que entrem até à data da eleição, e depois ajudar a explicar que os resultados demorem mais tempo a ser contabilizados. Portanto, temos este extremo por um lado. Sítio em que se for enviado até ao dia da eleição. Ou seja, pode chegar depois do dia da eleição. Sim, tens razão. O voto ser, portanto, a data que está no carimbo dos correios ser a data da eleição, esse voto conta. Não é só ser recebido, fica a correção, agradeço. O voto ser remetido no próprio dia da eleição. Deixa-me dar só uma notazinha sobre as purgas, que é uma coisa que eu gosto bastante. Gostas de purgas? É uma coisa que eu gosto bastante do requinte de malvadez que há em alguns estados do Sul, que é não só a purga do caderno eleitoral periódica, mas também a purga se os dados da pessoa não estiverem iguais no boletim, no recenseamento eleitoral e, por exemplo, numa carta de condução. Isto leva a que muitas pessoas, normalmente afro-americanas, que têm nomes que se calhar o funcionário branco da repartição das finanças não soube anotar devidamente e, portanto, se calhar pôs um A onde era um E, sejam purgadas pelo simples facto da pessoa não ter percebido o nome delas e os dois nomes não baterem certo. Esse requinte de malvadez nessas purgas, para mim, também é uma coisa interessante, porque lá está, como o encarceramento afeta desproporcionalmente a população afro-americana. E no Sul isso é essencial, porque os estados do Sul têm, até o Mississippi tem quase 40% de afro-americanos. Não, sim, quer dizer, há uma longa história de impor dificuldades ao voto das pessoas, quer dizer, boa parte da história da luta pelos direitos civis andava em torno disso, e até talvez o meio de protesto mais importante era justamente organizar as comunidades para se recensearem e poderem ir votar. Se puder deixar uma recomendação bibliográfica aos ouvintes, há uma longa história de reivindicação de direitos políticos no Sul. Nós conhecemos essa história, e um livro que trata, que é uma novela gráfica que trata muito bem isso, é o livro da March, que conta a história, e é mesmo da autoria do John Lewis, em que é relatado o modo como a principal forma de protesto, ou a dada altura a mais eficiente, era organizar comitês, movimentos de ação de pessoas vindas de diferentes partes do país, mas que iam a alguns dos condados mais reacionários, onde o racismo era mais imperava, ajudar as comunidades locais a recensearem-se. E claro, enfim, nós sabemos que a história teve um desenlace, apesar de tudo, positivo, no sentido em que o direito ao voto foi conquistado por essa parte da população, mas há uma série de, vamos lhe chamar, barreiras institucionais que se conservam e que afetam desproporcionadamente essas camadas da população. Há depois outras, e é por isso que toda a conversa sobre integridade eleitoral nos Estados Unidos muitas vezes tem uma certa componente de enviesamento, porque quando se fala sobre esforços para combater a fraude eleitoral, e quando se diz que se vão expurgar os cadernos de duplas inscrições, pessoas que estão inscritas duas vezes, e em que muitas vezes, quer dizer, o que se passa é que é feito um varrimento dessas bases de dados, seja pelos nomes, ou seja por pessoas que estavam que tendem a mudar mais frequentemente de casa porque têm empregos mais precários, são expurgadas. E há investigação que documenta o modo como, sendo praticamente residual o duplo voto em eleições norte-americanas, quer dizer, porque é um crime, quer dizer, há uma moldura penal bastante severa para isso, mas que os esforços para expurgar os cadernos eleitorais dessas inconsistências
pode ter um sucesso limitado à custa de implicar muitos, vamos chamar-lhes falsos positivos, quer dizer, pessoas que não tendo qualquer motivo para se verem expurgadas dos cadernos podem e essa é a questão da assimetria partidária é importante. O João falou do John Lewis, a proposta do Partido Democrata para melhorar e tentar uniformizar o direito de voto no país inteiro era o John Lewis Voting Rights Act, que ficou empatado no penúltimo congresso. Tinha em vista precisamente isto, tentar que houvesse as eleições, cada Estado define as suas regras, não é? Mas as eleições tivessem uns mínimos que garantissem uma participação equitativa e que de facto não se vê particularmente em Estados republicanos e particularmente em Estados republicanos do Sul. E houve algum recuo, não é? Porque o Voting Rights Act obrigava a que uma série de tudo que fosse alterar as leis que regiam, quer o recenseamento, quer até o número de locais de voto, quer até a exigência de identificação para o voto. Houve uma decisão do Supremo Tribunal de 2013, a famosa Shelby County versus Holder, que veio, que entendeu que esses critérios, ou que esse critério do que era, o que é que estava coberto e que estados é que estavam cobertos por essa obrigação de haver uma aprovação federal dessas alterações, era inconstitucional. E o que aconteceu desde aí é que os Estados têm estado mais livres para mudarem as regras num sentido ou noutro, e obviamente que aqui a tendência sempre é para que os democratas facilitem o mais possível o voto, na expectativa, obviamente, de que tudo o que seja mais voto e mais participação das minorias os beneficie, e os republicanos fazem o contrário. Portanto, fecharam locais de voto em condados onde há predominância de afro-americanos, tornaram as exigências de identificação maiores, etc. É importante as pessoas perceberem isso, não é? Isto passa por decisões como um sítio onde vive 1 milhão de pessoas ter os mesmos locais de voto que um sítio onde vivem 40 mil pessoas, porque isso vai prejudicar o Partido Democrata e beneficiar o Partido Republicano. Ainda dentro do Voting Rights Act, a ideia de que devia haver congressional districts que representem comunidades afro-americanas, por exemplo, pouco representadas no Sul, que tem sido uma guerra nos tribunais constante e de que o Supremo Tribunal tem sido um bocadinho inimigo. Na eleição anterior conseguiu-se que na Carolina do Norte o mapa ficasse mais justo, nesta já não vai estar justo outra vez, nesta vai passar a estar mais justo no Alabama e no Louisiana. Esse tipo de disputas legais são constantes e, portanto, eu diria que o progresso tem sido pouco linear, no fundo. Já agora, há um paper que saiu este ano no Journal of Public Economics, que por acaso cita um artigo do nosso convidado e que tenta medir o efeito da decisão do Supremo Tribunal na participação dos negros americanos. E, de facto, desde que esta decisão passou, a participação, quer dizer, ceteris paribus, pois há aqui muitos fatores que empurram a participação num sentido ou no outro, mas a participação da minoria negra norte-americana tem vindo continuamente a diminuir depois de ter aumentado, obviamente, exponencialmente depois do Voting Rights Act. Sim, se eu puder dizer, há aqui uma parte que eu acho que é interessante, que também tem a ver com, por um lado, qual é que é o efeito que estas medidas de facilitação do voto têm na participação, que é, enfim, há algum debate sobre isto, mas varia entre serem considerados relativamente, quer dizer, um efeito relativamente curto, mas que está lá, que é substantivo, e o que, quer dizer, mostra que as medidas funcionam. E por outro lado também, só para dar alguma noção da prática, o que é que isto implica, e especialmente houve aqui um acontecimento que ajudou a explicar também uma adoção mais generalizada do voto antecipado, que foi a pandemia, a necessidade de realizar as eleições numa altura em que a crise pandémica estava especialmente intensa, e houve nessas eleições, tenho a ideia que foram apenas cerca de 35% ou 37% dos votos que foram votos clássicos, no sentido de votos no dia da eleição, e praticamente 2/3 dos votos foram ou votos antecipados ou votos por correio. Na última eleição, nas últimas midterms, tenho a ideia que foi cerca de metade dos votos votos clássicos, vamos chamar assim, votos no próprio dia da eleição, e a outra metade votos antecipados. Portanto, de facto é uma mudança muito grande em relação ao que nós nos habituámos a pensar como o dia da eleição. Eu acho que é interessante. Há aí a reversão à média das intercalares, que é importante notar, porque há muitos comentadores afetos ao Partido Republicano a dizer que há menos inscrições e há menos voto antecipado em relação a 2020, quer dizer que os democratas vão perder. E é importante nós lembrarmos as pessoas que em 2020 havia uma pandemia claro. e isso alterou os comportamentos de voto de uma maneira que já reverteu um bocado. Portanto, tirar grandes eleições. E agora estes meses vão ser
pródigos nisso, não é? Grandes ilações de já votaram não sei quantos republicanos Isto quer registados dizer e que- quantos democratas registados, portanto isto quer dizer que o Nevada já está a ganho. Aparecem sempre umas destas e eu aconselhava as pessoas a ser céticas em relação a isto. Mas não deixa de ser verdade, pelo menos é a minha impressão, não sei o que achas, João Cancela, que os efeitos destas, quando se tenta medir os efeitos, por exemplo, do recenseamento automático, ou os efeitos de formas de identificação do eleitor mais permissivas, ou o efeito do voto não tradicional, portanto o efeito do voto antecipado ou do voto postal, quando se tenta estudar isto, os efeitos nunca são muito grandes, quer dizer, são efeitos pequenos. Sim, eu concordo com isso. O que se passa é que em eleições muito disputadas e competitivas como esta, Faz é diferença. que qualquer pequena margem pode, e depois a dada altura, é um bocadinho, quer dizer, é um pouco uma história do paradoxo do voto. Qual é que é o voto que faz a diferença, não é? Será que é o voto das pessoas que se estão a recensear porque a Taylor Swift colocou o link para o site que explica como é que as pessoas têm que fazer para se recensearem, ou é o voto da pessoa que pôde votar antecipadamente por causa, enfim, de uma decisão nesse sentido. Enfim, não sabemos ainda na prática qual é que vai ser a margem para um lado ou para o outro, mas há esta impressão mais ou menos analisada de que vai ser uma margem estreitinha, e nesse sentido eu acho que estas eleições estão há mesmo uma espécie de marcação muito próxima em todas estas frentes, e quer dizer, naquilo que um dos partidos puder facilitar a vida ou dificultar a vida consoante o caso específico dos eleitores, bom, isso é visto como algo que tem que ser trabalhado, ainda que não estejamos a falar de diferenças tremendas em termos de participação, mas é nas margens que a coisa se resolve, e penso que isso ajuda a perceber, neste caso concreto. João, em parte como resultado disto tudo que temos estado a falar, mas também certamente de outros fatores, quem é que vota e quem é que não vota nos Estados Unidos? Há algum padrão claramente identificável? Há um padrão que não foge muito ao de outras democracias ocidentais, no sentido em que tipicamente pessoas mais velhas, mais instruídas, pertencentes à maioria étnica, vamos colocar assim, com mais rendimentos, tendem a votar mais. Este é o padrão geral. Depois há algumas especificidades. As mulheres têm vindo a votar mais em anos recentes. Dentro dos... Nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Dentro do espectro geral de maioria versus minoria, é verdade que a população branca tende a votar em maior número, mas dentro das minorias há diferenças importantes. A população afro-americana tende a ter taxas de participação não tão distantes assim da população branca. Os hispânicos e a população de origem asiática tende a votar um pouco menos. Em 2008 a participação dos afro-americanos foi superior à dos brancos, foi uma exceção. Sim. Compreende. Sim. E vamos ver agora, enfim, não por acaso era outra questão, desculpas, remove esta, porque eu ia dizer se as pessoas da ascendência indiana agora com a Kamala vão votar, os asiáticos em geral, mas não, senão a gente não para de abrir portas. Então, vou voltar não atrás. Vais por aí. Sim. Sim, nessa eleição isso aconteceu de facto. Agora, o que se passa também é que isto não é estanque nem é constante o nível a que estes diferentes grupos votam consoante o Estado ou consoante o contexto. A população afro-americana é especialmente participativa em contextos onde é menos minoritária, por assim dizer. Portanto, nos estados e nos distritos onde existe uma fatia maior da população, aí, curiosamente, o nível de participação tende a ser bastante mais elevado. Depois há o grupo que é talvez o grupo responsável pela mudança, não vamos dizer estrutural, mas aparentemente sim, nas bases sociais dos partidos, os brancos sem educação superior, cujo nível de participação pode ser uma das chaves dentro das tais muitas pequenas coisas que podem ajudar a definir uma grande coisa. Essa pode ser importante, sobretudo nos estados do Midwest, perceber qual é que vai ser o grau de participação desta população é importante. Outra coisa interessante e que se calhar até há aqui um paralelismo, não necessariamente pelas mesmas razões com Portugal, é que os jovens tradicionalmente votam menos, mas os jovens nos Estados Unidos estão a votar cada vez mais. Em 2020 tiveram a maior participação de sempre, e por acaso em Portugal também os jovens estão a votar cada vez mais. Isto é interessante. É interessante, sim. Enfim, eu voltando um bocadinho ao princípio da nossa conversa e coisas que me marcaram e que eu observei nos Estados Unidos, eu estive lá numa altura de protestos estudantis muito, muito ativos,
E notei, mas claro que enfim, é uma realidade que não é extrapolável para o país como um todo, mas porque eu estava a ensinar jovens que se interessam por política na capital do país, numa universidade que tende a reunir pessoas que são muito interessadas em política, mas achei que havia uma grande efervescência entre os jovens. Há um número, enfim, que é difícil de estimar, mas que eu acho que é não negligenciável de pessoas que estavam, e que talvez ainda estejam em parte bastante céticas em relação à atitude dos democratas face à questão de Palestina e Israel. Sim, isso era um assunto, e era um assunto que chamava muita atenção no modo como eles discutiam política. E enfim, claro que algumas pessoas poderão perguntar, bom, mas acham que o Trump é melhor a tratar do assunto que não, mas não é necessariamente isso, mas em que pelo menos na altura das primárias isso era muito visível, que havia a vontade de lavrar um protesto. Perceber até que ponto é que isso pode afetar eleições em estados mais disputados, essa talvez não seja uma pequena coisa, seja uma nano coisa, mas ainda assim eu acho que pode ter a sua importância, e ajuda também a mostrar o modo como esta geração mais jovem se tem empenhado e, quer dizer, tem procurado ser mais participativa do que gerações anteriores, podendo variar os temas aos quais dão mais importância. Isso importa não nos esquecermos disso. Vamos brincar ao quiz. E eu hoje fiquei com a incumbência de fazer aqui perguntas. Portanto, para a primeira pergunta, convidado a responder primeiro: quantos cidadãos americanos estão impedidos de votar, apesar de terem mais de 18 anos e nunca terem sido condenados por crime nenhum? Nunca terem sido condenados por crime nenhum? Cidadãos americanos com mais de 18 anos impedidos de votarem, apesar de não terem cometido crime nenhum. Apesar do direito de voto nunca lhes ter sido retirado por razão nenhuma. 2 milhões. Não, mas não está longe. Pedro, força. Estou a pensar qual poderá ser a razão, não sei se tem a ver com, tu já vais explicar, com a limpeza dos cadernos, vou dizer 5. Não, essas pessoas podem votar se voltarem a registar, portanto não são essas pessoas. São os 3,6 milhões de pessoas que vivem nos territórios dos Estados Unidos, que nascem como cidadãos, mas não têm direito a votar em eleições se continuarem a viver nesses territórios. Se mudarem para os Estados Unidos, podem. Certo. E, portanto, estes territórios são Guam, Porto Rico, as Ilhas Virgens Americanas, e são sítios em que, pronto, as pessoas são cidadãs americanas, mas não podem votar. Sim. Eu tive que me vingar do Pedro em relação à semana passada. Mas 2 milhões e 5 milhões não ficaram longe um e outro. 3,6. É o poder das médias. Sim, não ficaram mal. Segunda pergunta: qual é o maior número de estados que podíamos somar sem que a sua população combinada passasse a população da Califórnia? Quem é que é primeiro? És tu. 20. Não está mal. 26. A resposta é 20. Parabéns, Pedro. A primeira resposta em cheio da história deste podcast, acho eu. A última pergunta: em que estado é que se vota exclusivamente por correio? Toda a gente recebe um boletim de voto por correio para votar. E porquê é que aprovaram essa mudança? Tem uma segunda. Eu não vou aguentar andar na rua se falhar esta, mas pronto, é a vida. A Califórnia. Não. É o Oregon. Vou dizer o Oregon. Também não. Também não é o Oregon, é o estado de Washington. É, portanto, da costa do Pacífico, que tiveram os dois perto, lá mas close but no cigar, como diria o outro. E qual é a razão? Não sei. Então, houve uma eleição em 2004 para governador em que a candidata democrata ganhou por 129 votos em 2,8 milhões de votos. Portanto, 0.005, um bocadinho parecido com o teu número inicial, 0.005 pontos percentuais. E como os democratas ficaram tão perto de perder e ficaram num estado tradicionalmente azul e ficaram a achar que isso tinha a ver com a dificuldade da participação eleitoral, passaram uma medida de voto pelo correio e na eleição seguinte já ganharam por 6 pontos. Uhum. Epá, a Califórnia foi o primeiro a permitir o voto por correio antecipado sem desculpas. Foi esta a razão da minha Mas confusão. é uma boa demonstração de como
as mudanças dessas regras, por muitas razões, enfim, normativas que possam ter, na verdade, correspondem sempre a intenções políticas. São interesseiras. Era essa a minha ideia. E assim termina com... diria que o Pedro como vencedor do quiz, não é? Incontestado. Incontestado, até porque o Oregon é mais perto do Washington do que a Califórnia. Termina o nosso segundo episódio do Burro e do Elefante. João, muito obrigado pela tua presença aqui. Obrigado, João. Obrigado, eu. Pedro, nós vemos para a semana para continuar a acompanhar as peripécias do Burro e do Elefante, desta vez com a companhia da Ana Prata, socióloga e politóloga que está na Califórnia. Uhum. E, portanto, vai ser mais um podcast à distância também, portanto, avisa aos ouvintes. E pronto, e o Burro e o Elefante é um podcast do Expresso e da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, com a sonoplastia do João Martins, vídeo de Carlos Paes, capa de Inês Brezinha, coordenação de Joana Beleza e direção de João Vieira Pereira. Obrigado por me terem ouvido e até para a semana. When we fight, we win. And we